Você já ouviu falar do episódio em que dizem que o Chaves morreu? Ou daquele em que o Seu Madruga teria se casado com a bruxa do 71? Pois é, por trás de uma das séries mais amadas da televisão, existem histórias que deixaram muita gente chocada, confusa e até com medo. Alguns episódios foram considerados polêmicos, outros foram cercados por teorias estranhas, e tem até ido que quase ninguém conhece. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns dos episódios mais polêmicos de Chaves. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque se vocês curtirem esse vídeo, a gente pode trazer mais conteúdos, como episódios polêmicos de outras séries e desenhos. Agora sim, vamos começar. 7º lugar, homofobia contra Seu Madruga. Em um episódio chamado O Professor Apaixonado, o professor Girafales pede ajuda para Seu Madruga. Motivo: ele quer conquistar Dona Florinda e pede conselhos sobre como se declarar. Então Seu Madruga decide fazer uma demonstração. Ele começa a encenar uma declaração romântica para mostrar ao professor como ele deveria fazer. Só que Chaves e Kiko acabam vendo a cena, e como eles não entendem o que está acontecendo, eles acham que Seu Madruga está se declarando para o professor Girafales. Depois disso, Chaves fica meio confuso e chega até a demonstrar um certo desconforto com a situação. Algumas pessoas interpretaram essa parte como uma forma de preconceito ou homofobia dentro da série, o que acabou gerando discussão entre fãs. Mas outros defendem que aquilo era apenas uma piada baseada no mal-entendido das crianças, algo muito comum no humor da época. Mesmo assim, o episódio acabou entrando na lista de momentos mais polêmicos do seriado. 6º lugar, o casamento de Seu Madruga com a bruxa do 71. Quem assistiu Chaves sabe que Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71, sempre foi apaixonada pelo Seu Madruga. Ela vivia tentando conquistar ele, mas ele sempre fugia. Então imagina o choque dos fãs quando começou a circular a história de que Seu Madruga finalmente teria se casado com ela. Existe até uma cena de casamento onde vários personagens aparecem presentes. Só que tem um detalhe importante: esse casamento nunca aconteceu de verdade na história da série. Tudo acontece apenas na imaginação do Chaves. No episódio, Dona Clotilde acaba desmaiando nos braços de Seu Madruga. Quando Chaves vê aquela cena, ele começa a imaginar que os dois vão acabar se casando. E é aí que aparece a sequência do casamento. Ou seja, foi apenas uma fantasia dentro do episódio. Mas muita gente acreditou que era um episódio perdido em que o casamento realmente acontecia. E por isso, essa história gerou tanta confusão entre os fãs. Suposta morte do Chaves. Durante um tempo, começou a circular na internet uma imagem extremamente estranha. Nela, o Chaves aparece caído no chão, todo sujo e com sangue pelo corpo. Muita gente começou a dizer que aquela imagem era do último episódio da série, chamado A Morte do Chaves. Segundo a história que espalharam, o menino teria sido atropelado enquanto brincava na vila. A internet entrou em choque. Como uma série tão inocente poderia terminar de uma forma tão trágica? Mas a verdade é bem diferente. Essa imagem, na verdade, vem de um episódio onde Chaves e Kiko fazem uma pegadinha com a bruxa do 71. Eles fingem que Chaves foi atropelado. Para isso, eles usam ketchup para simular sangue. Então aquela cena assustadora não tem nada de trágico. Era só mais uma brincadeira. Mas como muita gente nunca tinha visto o episódio completo, a imagem acabou sendo usada para criar essa história falsa. 4º lugar, o último episódio da série. Muita gente acha que Chaves teve um episódio final especial, mas na verdade, não teve. O último episódio exibido da série se chama Aula de Inglês, lançado em 6 de janeiro de 1980. E ele não foi feito como um final planejado. Foi simplesmente o último episódio gravado antes da série acabar. A história é completamente normal, como qualquer outra da vila. Nada de despedida emocionante, nada de sinal dramático. A série simplesmente terminou. E talvez seja por isso que até hoje muita gente fica curiosa sobre qual seria o verdadeiro final da história. 3º lugar, o mistério na janela. Em um episódio onde está acontecendo uma festa na vila, alguns fãs perceberam algo estranho.
Durante algumas cenas, dá pra ver uma cortina se mexendo em uma das janelas. O detalhe curioso é que ninguém aparece ali. Algumas pessoas começaram a dizer que aquilo poderia ser algo sobrenatural. A teoria rapidamente se espalhou pela internet, dizendo que o episódio, como era um set de gravação, com várias pessoas trabalhando nos bastidores, provavelmente alguém da produção estava atrás da cortina, observando a cena. Mesmo assim, esse pequeno detalhe acabou virando uma curiosidade misteriosa da série. Segundo lugar, símbolos estranhos nos episódios. Alguns fãs começaram a analisar certos detalhes dos cenários de Chaves e encontraram coisas bem curiosas. Em um episódio, por exemplo, aparece um cartaz ao fundo com a frase Irmandade de Satanás. Em outro momento, é possível ver o símbolo do Olho de Horus em um cardápio. Além disso, Dona Clotilde sempre chamava seu pelo nome Satanás. Bom que você voltou, Satanás! Ai, que lindo! Esses detalhes fizeram surgir teorias de que a série poderia ter referências ocultas ou mensagens escondidas, mas a maioria das pessoas acredita que isso não passa de coincidência, ou até pequenas brincadeiras da própria produção. Mesmo assim, essas teorias ajudaram a alimentar ainda mais as polêmicas envolvendo o seriado. Primeiro lugar, o episódio banido de Chaves. E agora chegamos à história mais misteriosa de todas. Existe uma teoria de que um episódio inteiro de Chaves foi cancelado antes de ir ao ar. Segundo rumores, Roberto Bolanhos queria experimentar algo diferente na série. Ele teria escrito um episódio com um clima mais sombrio e elementos de terror. Só que durante a produção, começaram os problemas. Carlos Villagrán, o ator que interpretava o Kiko, teria se desentendido com Bolanhos por causa da direção da história. Dizem que o episódio chegou até a ser gravado, mas quando os executivos assistiram, acharam o conteúdo pesado demais para um programa infantil. E então, decidiram cancelar tudo. Se isso realmente aconteceu ou não, ninguém sabe ao certo. Mas essa história acabou se tornando uma das maiores lendas envolvendo os bastidores de Chaves. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas histórias você já conhecia e qual delas te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. E se você quiser mais vídeos sobre episódios polêmicos de séries e desenhos, deixa também sua sugestão. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, compartilha esse vídeo com aquele amigo que também cresceu assistindo Chaves.